O maior compromisso na vida de alguém deve ser para consigo mesmo, consigo próprio. Hoje as pessoas estão comprometidas com muitas externalidades. A carreira, a família, os negócios, a projeção. Não que isso não seja importante, não estou aqui dizendo para o indivíduo virar as costas para o mundo, a família, os negócios, a carreira, etc. e tal. Mas quero enfatizar que o mais importante é o compromisso para consigo próprio, não com a sua mente, com o seu espírito, com o seu núcleo. Porque se o ser humano não tiver um compromisso muito sério para com o seu espírito, o seu verdadeiro eu, os compromissos que ele firmar frente ao mundo serão equivocados, mentirosos, enganosos. O ser humano facilmente escorregará na estrada da vida, porque não terá um foco. Alguém somente pode ter um foco na vida se tiver um compromisso com o seu espírito, com a sua consciência interior, com a sua consciência, com o seu verdadeiro eu, a sua intuição. Isso é fundamental, porque quem tem esse compromisso passa a se conhecer. E quem se conhece consegue discernir, consegue separar, consegue peneirar, identificando o que serve e o que não serve. E as pessoas, em sua maior parte, encontram-se hoje muito desatentas, muito desfocadas, deslocadas e sem contato com o verdadeiro eu. As pessoas estão no piloto automático apenas, no cabeção, na mente. A mente é uma esponja que vai sugando as coisas, que vai catando as coisas fora do indivíduo. E quando apenas a mente está no controle da situação, o ser humano se compromete com as aparências, se compromete com as falsas propostas e não consegue identificar o que precisa fazer nessa vida, não consegue identificar o seu propósito, não consegue realmente saber para onde está indo e para onde precisa ir. Tudo isso é uma questão de compromisso, de ter um compromisso consigo mesmo. Compromisso não na perspectiva do egoísmo, porque quando eu falo de um comprometimento, um compromisso consigo mesmo, muitas pessoas podem acreditar que eu esteja incentivando um egoísmo. Não é nada disso. O egoísmo ele surge justamente por causa do excesso de mente. O ego mental, pensando apenas em si próprio, busca apenas aquilo que é interessante para si. E é assim que o ser humano se torna egoísta. Enquanto que o espírito, sendo ele algo de uma dimensão maior que a mente, tem uma visão mais ampla. E o espírito não é egoísta porque ele vem de um plano muito acima do plano terreno, onde as percepções são mais desenvolvidas, amplas e profundas. E com essa percepção espiritual, o ser humano não se torna egoísta porque ele consegue identificar os reais objetivos da sua vida. E quando o ser humano tem um compromisso com esse espírito, que tem uma visão mais dilatada, mais profunda e mais enfática nas questões da vida, ele vai se desenvolver espiritualmente de uma forma mais tranquila, fácil e positiva. Sendo que é justamente isso que falta hoje na vida da maior parte das pessoas, esse compromisso para com o eu interior, para com o espírito, para com a intuição, para com a consciência, com a voz da consciência. Se o ser humano tem um compromisso com a voz da consciência, ele consegue identificar de uma forma mais tranquila o que serve e o que não lhe serve. Quando vai bem, a consciência vai fluir tranquilamente, mas quando o indivíduo comete algum erro, a consciência fica pesada. E essa é a percepção que o indivíduo precisa para saber o que fazer nessa vida. Esse é o compromisso verdadeiro para com a sua consciência, para com a sua vida interior. E para ter esse compromisso,
para consigo mesmo, faz-se necessário colocar a mente no seu devido lugar, colocando o espírito acima da mente, comandando a vida. É isso que falta hoje. O comando da vida, na maior parte das pessoas, está na mente, no cabeção. Este ego mental restrito, reduzido, cego, egoísta, está coordenando a vida da maior parte das pessoas. E por isso tudo está tão caótico, tão difícil, tão complicado, porque é uma visão reduzida, superficial e muito distante daquilo que o ser humano precisa realizar aqui nessa vida. Então o maior compromisso é para consigo mesmo, com a sua vida interior. E somente assim o ser humano se aproxima do mundo espiritual em espírito, captando as energias espirituais, porque estará cultivando dentro de si algo da mesma espécie. E cultivando algo da mesma espécie dentro de si, vai se conectar a energias desta mesma espécie. É a lei da igual espécie, da qual inúmeras vezes falei aqui em meus vídeos a partir da obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. Se o ser humano quer se ligar ou se conectar a algo elevado, precisa cultivar dentro dele algo dessa mesma espécie. Somente assim ele consegue a conexão, a ligação, a sintonia. Porque tudo é uma questão de sintonia nessa vida. Se o ser humano não se sintonizar corretamente, ele estará conectado a coisas erradas. E conectado a coisas erradas, não vai conseguir se desenvolver espiritualmente. E se o ser humano não consegue se sintonizar, é porque não tem um compromisso com o seu espírito, com o seu verdadeiro eu. O compromisso da maior parte das pessoas hoje é com o falso eu, com o ego mental, com o cabeção, com esta mente periférica, que deixou de ser um instrumento e se tornou o centro das atenções na vida da maior parte das pessoas. E onde a mente se torna o centro das atenções, tudo acaba saindo dos eixos, tudo acaba saindo da rota, do caminho e da direção. E daí a vida se torna complicada, caótica, surge o desequilíbrio, a desarmonia, os conflitos, os problemas, porque não existe um compromisso para com o verdadeiro eu. E somente quem tem um compromisso para com o verdadeiro eu é que tem um compromisso com a espiritualidade, um compromisso com as leis do Criador. As leis de Deus estão aí em sua obra. E a única forma de se comprometer com as leis do Criador é através desse compromisso com o seu próprio espírito, porque somente quem está em espírito nessa vida é que reconhece as leis do Criador. Quem não está aqui em espírito se apega a coisas fúteis, triviais, passageiras, futilidades absurdas, que apenas fazem com que o ser humano perca tempo, desperdice suas energias e atraia laços kármicos para si, o que é o pior. Então, o compromisso na vida de alguém precisa ser com o seu espírito. O maior compromisso na vida de alguém é para com o seu espírito. Os superficiais não reconhecem isso porque acabam se atendo às efemeridades, a coisas passageiras, a prazeres fúteis que não agregam e não acrescentam nada à vida de alguém. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!